esse material que eu estou usando para a aula de vocês, que eu tenho usado já há bastante tempo, com algumas complementações e tal, e está disponível no site ChemKiss. Ele é pessoal da Unicamp. O material em PowerPoint está associado a este artigo, que vocês podem consultar se vocês quiserem. E a gente vai usar basicamente esse material. Uma coisinha ou outra eu acrescentei e retirei também algumas partes, porque esse curso é um curso bem denso e a gente está com um tempo curto. O histórico da cromatografia começou com o famoso botânico russo, lá no início dos anos 1900. Ele fez o experimento com cromatografia líquida. Ele tinha uma coluna de vidro cheia de carbonato de cálcio. A amostra dele era um extrato de plantas. E ele usou como fase móvel éter de petróleo. Na verdade, ele testou várias fases estacionárias, uma delas o carbonato de cálcio. E aí ele colocou aqui, adicionou o extrato de planta, a mistura de pigmentos, fez o solvente atravessar essa coluna pela força da gravidade e observou na própria coluna manchas coloridas, porque ele estava separando quem? Clorofila, xantofila e outros pigmentos, tá? Provavelmente algum carotenoide e por aí vai. E aí, por isso, ele batizou a técnica de cromatografia, porque ele observou as cores na coluna cromatográfica, o que nem sempre acontece, pelo contrário. Como é que acontece a separação em cromatografia? As substâncias presentes na amostra percorrem a fase estacionária em velocidades diferentes. E por que isso acontece? Porque essas substâncias vão interagir de maneiras diferentes com a fase estacionária e com a fase móvel. Aí eu tenho uma observação. Na cromatografia gasosa, a fase móvel é um gás inerte, que a gente chama de gás de arraste. Por que a gente chama a fase móvel em cromatografia gasosa de gás de arraste? Porque esse gás tem a única e exclusiva função de arrastar as substâncias ao longo da fase estacionária. Ele não interage quimicamente com as substâncias que compõem a amostra. Então, na cromatografia líquida, eu tenho interação com a fase estacionária e com a fase móvel. Na cromatografia gasosa, não. O que se dá é o seguinte: como na cromatografia gasosa, eu preciso que as substâncias estejam em fase vapor para serem arrastadas pelo gás, eu tenho duas coisas que interferem na separação: a interação com a fase estacionária e a temperatura do sistema. É a temperatura do sistema, é a temperatura da coluna de separação, que vai me dizer o quão facilmente o gás de arraste vai conseguir promover a eluição. Quanto maior a temperatura, mais fácil vai ser a eluição. Mais o equilíbrio líquido-vapor vai estar deslocado no sentido vapor, e aí o gás de arraste consegue arrastar todo mundo mais rapidamente. A gente classifica a cromatografia como cromatografia em fase líquida e cromatografia em fase gasosa. Nós estamos aqui, fase móvel, um gás, cromatografia em fase gasosa. E a cromatografia em fase gasosa pode ser cromatografia gás sólido, quando a fase estacionária é um sólido, e cromatografia gás líquido, quando a fase estacionária é um líquido. A cromatografia gasosa de alta eficiência ou de alta resolução, ela aconteceu antes da cromatografia líquida de alta eficiência. Porque, embora a cromatografia clássica tenha surgido com a cromatografia líquida, demorou-se um tempo maior para que conseguisse ser construído, vamos dizer assim, um sistema onde eu conseguisse produzir uma fase estacionária que produzisse uma alta eficiência, ou seja, com partículas bem pequenas, e ao mesmo tempo fosse resistente à pressão, tá? Que é o que eu preciso em HPLC. Então, a cromatografia de alta eficiência, de alta resolução, começou com a cromatografia gasosa. É uma técnica muito mais bem estabelecida, se for comparar uma com a outra. Então, a gente aqui, já nos anos 40, começou a ter cromatografia gás sólido rudimentar. Ainda na mesma década, no início da mesma década, cromatografia gás líquido. Na década de 50, a coisa foi mais intensa. Diversos detetores foram propostos para cromatografia gasosa. Reparem que não são os mesmos detetores. Se eu estou falando de uma fase líquida e estou falando de uma fase vapor, é óbvio que os sistemas têm que ser diferentes, tá? E, finalmente, nos anos 60, surgiram as famosas colunas capilares, que a gente vai ver o que são mais adiante. Com o surgimento das colunas capilares, a eficiência aumentou muitíssimo e aí, de fato, a cromatografia gasosa
decolor. Ok? Essa informação aqui está bem defasada, não vou nem falar sobre ela. Que misturas podem ser separadas por cromatografia gasosa? Para uma substância qualquer poder ser arrastada para o fluxo de gás, ela deve ser dissolvida, pelo menos parcialmente, nesse gás. Ou seja, ela tem que estar em fase vapor, consequentemente, as substâncias têm que ser voláteis. E o que eu considero uma substância volátil para cromatografia gasosa? Pontos de ebulição de até 300 graus. E, óbvio, elas têm que ser tecnicamente estáveis. Já existem hoje sistemas para cromatografia gasosa que permitem amostras menos voláteis, com pontos de ebulição maiores, mas são sistemas que não são ainda muito difundidos. Tá? A maioria dos cromatógrafos permitem separações com pontos de ebulição até 300 graus. Isso tem a ver também, não só com o cromatógrafo em si, mas com a coluna de separação. Porque se eu digo que eu tenho que submeter a minha amostra a uma temperatura de 300 graus, por exemplo, para promover a vaporização, eu estou submetendo a minha coluna também. E essa coluna tem que ser resistente a essa temperatura. Então, aqui eu tenho um esquema básico de um cromatógrafo a gás. Eu tenho aqui os cilindros contendo os gases. Tá? Lembram que lá em HPLC a gente tinha os reservatórios de fase móvel. Aqui eu tenho os cilindros que contêm o gás, que é a fase móvel. Dependendo do meu detetor, eu vou precisar ter outros cilindros, mas isso a gente vai ver mais adiante. Então, eu tenho o cilindro contendo gás de arraste, eu tenho o injetor, a coluna cromatográfica, o detetor e o sistema de análise de dados. Tanto o injetor, quanto a coluna cromatográfica, quanto o detetor, eles têm controle de temperatura. A injeção tem que ter temperatura controlada, a separação tem que ter temperatura controlada e a detecção também tem que ter temperatura controlada, e a gente vai entender por que cada um deles. A teoria básica das duas cromatografias é muito parecida. O que difere são os parâmetros experimentais. Quando a gente fala de tempo de retenção, a gente está falando da mesma coisa para uma e para outra. Então, o que é o tempo de retenção? É o tempo entre a injeção e a detecção, que a gente mede no máximo do pico. O que é tempo de retenção ajustado? É a diferença entre o tempo de retenção e o tempo morto. Vamos lá. E o que é o tempo morto? O tempo morto é o tempo que a própria fase móvel, que o próprio gás de arraste, leva para percorrer o sistema. No caso da cromatografia gasosa, a gente tem que ter em mente que uma coluna capilar, por exemplo, ela pode ter 100 metros de comprimento. Ela é um tubo bem fininho, com um diâmetro bem pequeno, de material flexível que fica enrolada uma bobina e colocada dentro do forno, que ela pode ter até 100 metros de comprimento. Então, eu tenho, assim, um percurso bem grande que esse gás vai fazer para chegar no detetor. Então, no mínimo, o tempo que uma amostra leva entre a injeção e a detecção é o tempo que a própria fase móvel leva. Isso é chamado tempo morto. Quando eu faço a diferença entre os dois, eu digo que eu tenho o tempo de retenção ajustado. Por que a gente usa isso, o tempo de retenção ajustado? Porque se houver qualquer variação no meu sistema que altere, por exemplo, a vazão, os dois tempos vão aumentar ou os dois tempos vão diminuir. E aí, quando eu faço a diferença entre um e o outro, eu tenho um parâmetro que é menos suscetível a variações no sistema. Constante distribuição. A constante distribuição nada mais é do que a constante de equilíbrio do sistema. Então, aqui a gente tem um desenhozinho, né, que ajuda a gente a imaginar como seria um equilíbrio que acontece numa coluna cromatográfica para a cromatografia gasosa. Então, eu tenho uma série de estágios independentes onde acontece o equilíbrio entre o analito dissolvido na fase estacionária e no gás de arraste. Então, vamos imaginar uma fase estacionária líquida, que é o mais comum até, tá? Então, eu tenho aqui o gás de arraste passando nessa coluna cromatográfica, e ora o analito está dissolvido na fase estacionária, ora está sendo arrastado pelo gás, e assim sucessivamente. Então, ocorre um equilíbrio entre o analito sorvido na fase estacionária, ou dissolvido, dependendo se ela é sólida ou líquida, e dissolvido no gás de arraste. É desse equilíbrio que a gente está falando quando a gente escreve essa constante aqui, chamada constante de distribuição. Concentração do analito retido na fase estacionária, concentração do analito sendo arrastado pela fase móvel.
Quanto menor a afinidade do analito pela fase estacionária, menor a concentração do analito que está sendo retido por ela. Menor vai ser o tempo de retenção. Quanto mais volátil é a substância, o analito, maior vai ser a sua concentração sendo arrastada pela fase móvel, menor vai ser o tempo de retenção. Então, esses dois fatores aqui são os dois fatores que mandam na separação cromatográfica em CG. A afinidade pela fase estacionária e a volatilidade das substâncias. E o que determina aqui qual é o parâmetro experimental que mexe com esse equilíbrio? A temperatura do sistema. Então, lá em HPLC, quando a gente falava de força de eluição, de eluente forte, eluente fraco, aqui a gente está falando de temperatura. Uma separação feita numa temperatura alta é uma separação mais rápida. Uma separação feita numa temperatura mais baixa é uma separação mais lenta. O conceito de eficiência em cromatografia gasosa é o mesmo. E se a gente observa um cromatograma, a gente associa a eficiência ao fato dos picos serem estreitos. Um cromatograma com picos estreitos indica que a coluna foi eficiente. E a eficiência está relacionada principalmente à coluna cromatográfica, à fase estacionária. De todo modo, a migração de um analito pela coluna provoca inevitavelmente o alargamento de sua banda. Então, por mais eficiente que seja a minha coluna, quanto maior o tempo de retenção, maior vai ser a dispersão das substâncias ao longo da coluna e maior vai ser o alargamento do pico. Então, isso sempre vai acontecer. Então, é comum a gente observar um cromatograma cheio de picos, onde no início do cromatograma tem picos bem estreitos, no final, picos mais largos. Porque quanto mais tempo aquela substância fica em contato com aquela fase estacionária, maior o alargamento da banda. Isso é chamado de efeito de difusão longitudinal. A gente vê o mesmo efeito nas duas cromatografias. Só que isso aqui tem que acontecer o mínimo possível. Quanto mais eficiente a minha fase estacionária, menor é a influência disso aqui. E reparem que se eu tenho duas colunas, duas fases estacionárias que promovem essa eficiência e essa, então vocês reparem que aqui a gente tem os mesmos tempos de retenção, mas como essa coluna, a eficiência foi ruim, foi mais baixa, eu não consegui uma boa separação, porque os picos ficaram largos. E eu observei o quê? Sobreposição. Então, a eficiência é a capacidade de eluição com o mínimo de dispersão do analito, menor alargamento da banda possível. Como é que a gente expressa a eficiência em cromatografia através do número de pratos teóricos? A gente fala um pouco disso nos vídeos que a gente já publicou de HPLC, a gente falou sobre isso com mais calma lá, e a gente aqui só vai apresentar a fórmula novamente, que é a mesma. Então, aqui a gente pode imaginar que a coluna cromatográfica é uma série de estágios separados, onde acontece o equilíbrio do analito entre as fases estacionária e móvel. Cada estágio de equilíbrio a gente poderia chamar de prato teórico. Quanto maior o número de estágios de equilíbrio, ou quanto maior o número de pratos teóricos, mais eficiente é o sistema. E a gente calcula por essa fórmula aqui. Então, quanto maior o tempo de retenção e quanto mais estreito é o pico, maior o número de pratos teóricos e, consequentemente, mais eficiente é a coluna. Uma outra maneira de expressar a eficiência é usando a altura de cada prato teórico, e não o número de pratos teóricos. Como é que a gente obtém isso? A gente simplesmente divide o comprimento da coluna, 15 centímetros, 25 centímetros, 30 centímetros, pela eficiência, ok? E aí obtém a altura de cada prato teórico. Então, repare que o número de pratos teóricos de uma coluna capilar de 30 metros, por exemplo, pode chegar a um número bem alto. Para colunas empacotadas, a gente vai ver a diferença entre as duas, a eficiência já é bem menor. Uma outra coisa que a gente pode observar nessa tabela é que a eficiência vai depender de quê? Do diâmetro da coluna e do diâmetro da fase estacionária. Então, vamos imaginar aqui, nos dois casos, tá? Uma coluna empacotada é uma coluna que parece um pouco uma cromatografia em fase líquida. Eu tenho um tubo de aço inox preenchido com um sólido, onde cada partícula desse sólido compõe a fase estacionária, ou cada partícula é o suporte para uma fase estacionária líquida. A espessura desse filme líquido depositado sobre as partículas, na verdade, esse DF ele pode ser expresso como porcentagem. Qual é a porcentagem de fase estacionária que está
no material que eu usei para empacotar a coluna, ou seja, se as partículas sólidas forem o suporte e uma fase líquida depositada sobre o suporte é a fase estacionária, qual é o percentual disso? E eu posso ainda expressar esse DF como a espessura desse filme líquido, que é mais usado para colunas capilares. Como é uma coluna capilar? É um tubo oco. Na parede interna desse tubo oco, eu tenho um filme líquido, pode ser também sólido, mas líquido, que compõe a fase estacionária. A espessura desse filme está relacionado com a eficiência. O que eu preciso para realizar uma cromatografia em fase gasosa? Primeiro, gás de arraste. O gás de arraste, a fase móvel, ele não interage com a amostra. Ele é um gás inerte, com alto grau de pureza. A exigência do grau de pureza, ou tipo de gás de arraste que eu vou escolher, depende muito mais do sistema de detecção do que da separação cromatográfica em si. É o detetor que eu vou utilizar que vai me dizer qual é o gás de arraste mais adequado e qual é o grau de pureza exigido para esse gás. Por exemplo, impurezas como água e oxigênio, se o meu gás de arraste tiver impurezas como água e oxigênio, eu posso provocar oxidação ou hidrólise de algumas fases estacionárias, e esse tipo de impureza é incompatível com um detetor chamado detetor de captura de elétrons. Se eu tiver impurezas como hidrocarbonetos no meu gás de arraste, eu vou provocar um ruído no detetor de ionização em chama. Então, quando a gente estudar cada detetor, a gente vai entender direitinho o que eu estou falando. De qualquer forma, a escolha do gás de arraste e qual nível de pureza esse gás de arraste necessita vai depender mais do tipo de detetor que eu estou utilizando, e algumas vezes essas impurezas podem atacar a fase estacionária. Aqui a gente tem um gráfico que relaciona custo com a pureza do gás, só para vocês terem uma ideia do quão mais caro o gás de arraste pode ficar em função da pureza. E aí, às vezes, o laboratório de análise, né, o analista responsável, pode optar por usar um gás com um grau de pureza menor e, no laboratório, usar um sistema de purificação, um sistema para reter impurezas, tá? Que a gente chama de TRAP. A gente usa esse termo para outras coisas, para outros sistemas com o mesmo objetivo, reter impurezas. Os gases de arraste mais comuns são hélio e hidrogênio para o detector de condutividade térmica, nitrogênio e hidrogênio para ionização em chama, nitrogênio e ar, mais 5% de metano para condutividade, para captura de elétrons. Quais são os componentes necessários numa linha de gás? Então, eu tenho o cilindro, eu tenho o regulador de pressão primário, que fica sobre o cilindro, eu tenho traps para eliminar impurezas ou não, aí dependendo de cada laboratório. Tá? Eu posso ter, por exemplo, um trap para reter umidade, um sistema para reter impurezas orgânicas. Aí eu posso ter, por exemplo, sílica, carvão ativo, coisas do gênero. Eu tenho um regulador de pressão secundário. Eu tenho um regulador de pressão de vazão no próprio equipamento e um medidor de vazão. Isso tudo que eu estou vendo aqui, olha, principalmente 5 e 6, para os equipamentos mais modernos, isso tudo é controlado eletronicamente. O controle e a medida da vazão do gás é feito eletronicamente no próprio equipamento. Então, se vocês forem lá no laboratório de análise instrumental, vocês não vão encontrar nenhum cilindro dentro do laboratório. Os cilindros, eles ficam do lado de fora. Então, vocês vão ver na parede, acima do equipamento, esses reguladores aqui secundários, e uma linha na parede que leva até os cilindros que estão lá embaixo. Fica ali numa edícula. Edícula, onde ficam os cilindros, ficam a portas fechadas. A gente desce com a chave para abrir os cilindros, fechar e tudo mais. Isso tudo por uma questão de segurança. Essas tubulações são feitas de cobre, as mais antigas, e aço inox. Então, falamos do cilindro, do sistema para a introdução do gás de arraste. E agora a gente vai falar dos dispositivos de injeção de amostra. Como a gente está falando de cromatografia em fase gasosa, a injeção da amostra, ela tem que ser diferente do que a gente tinha em HPLC. Aqui, a amostra, ela tem que ser gasosa? Não. Em cromatografia gasosa, eu posso analisar a amostra gasosa, a amostra líquida e a amostra sólida.
Os meus analitos podem ser sólidos, mas eu vou preparar uma solução desse sólido. Essa solução é introduzida no meu sistema, que por causa de alta temperatura, volatiliza a minha amostra instantaneamente. Então, os dispositivos para injeção, chamados injetores ou vaporizadores, devem prover meios de uma introdução instantânea da amostra na coluna cromatográfica. E essa introdução instantânea significa volatilização instantânea, porque eu vou injetar, na maioria dos casos, a amostra líquida, seja ela própria líquida ou seja uma solução. Então, essa injeção deve ser o mais rápido possível, instantânea, para que eu não tenha alargamento da banda. O que acontece dentro da coluna cromatográfica? No momento da injeção, todo mundo entra junto. Só que a injeção em cromatografia gasosa não é só o ato de colocar o líquido lá dentro. O líquido é colocado lá dentro, ele tem que ser volatilizado, porque só sendo volatilizado, ele é arrastado pela fase móvel. Então, essa volatilização tem que ser o mais rápido possível, tem que ser instantânea, para que todo mundo entre junto, quando eu falo todo mundo, todas as moléculas. Porque, ao longo da coluna cromatográfica, essas moléculas que são injetadas todas juntas, elas vão se separando. Mesmo que a gente esteja falando de uma única substância. As moléculas de uma única substância, elas vão se separando ao longo da coluna cromatográfica. Se a gente tiver dois analitos, as moléculas desses dois analitos são injetadas juntas, mas ao longo da separação cromatográfica, elas vão se separando porque uma vai mais rápido que a outra. Mas se a dispersão entre as moléculas for muito grande, elas não conseguem se separar completamente e a gente tem sobreposição. Então, se eu injeto de uma maneira lenta, se, por exemplo, se no momento da injeção a temperatura não está alta o suficiente para volatilizar todo mundo rapidamente, se essa volatilização vai acontecendo lentamente, as moléculas entram na minha coluna num ΔT maior, e aí já acontece a dispersão ali no início. E aí, ao longo da separação, eu tenho as moléculas de cada substância dispersas numa extensão maior da coluna, e eu tenho sobreposição dos picos. Então, aqui eu tenho um diagramazinho mostrando um injetor. Aqui em amarelo eu tenho o septo, que é uma rodelinha de silicone. Imaginem uma caneta Bic, aquela partezinha do fundo da caneta, é daquele tamanho mais ou menos. É uma rodelinha de silicone. Por que de silicone? Porque aqui é onde a gente vai introduzir a agulha da seringa, seja injeção manual ou automática. Essa agulha, ela precisa furar esse septo. Então, a agulha fura o septo, a gente injeta a amostra e a gente tira a agulha. Então, esse material, esse septo é feito de um material que, quando eu tiro a agulha, ele fecha o buraquinho de novo. Para que o gás não saia, porque aqui está passando gás o tempo todo. É óbvio que chega uma hora que esse septo tem que ser trocado. Então, a gente tem que trocar o septo de tempos em tempos. Alguns equipamentos, eles têm um controle eletrônico para isso. Ele avisa para nós, esse septo já sofreu tantas injeções, talvez ele precise ser trocado. Ou, simplesmente, a gente escuta o barulhinho do vazamento aqui. Então, aqui eu tenho o septo, aqui eu tenho o gás de arraste, entrando aqui para arrastar todo mundo. Aqui é o início da coluna cromatográfica. E aqui, gente, é o bloco metálico, onde está isso tudo, que vai promover o aquecimento. A temperatura no injetor tem que ser alta. Tem que ser alta o suficiente para promover a tal volatilização instantânea. Tem que estar pelo menos 50 graus acima da temperatura de ebulição da substância menos volátil da minha amostra. Então, aqui, olha, eu tenho a amostra aqui na minha seringa. A seringa fura o septo, eu aperto o êmbolo, a amostra entra aqui e o gás de arraste leva para dentro da coluna. O volume injetado vai depender da coluna. Uma coluna empacotada, que é uma coluna de volume interno maior, eu posso injetar de 0,2 a 20 microlitros de amostras líquidas ou de 0,1 a 50 ml de amostras gasosas. Lembrando que, quando eu falo em amostra gasosa, eu não estou falando de um sistema de injeção assim. Eu não vou pegar uma seringa, tá? É um sistema totalmente diferente. Ele vai coletar esse gás e vai injetar para mim, ok? Se eu tenho uma coluna capilar, o volume de amostra que eu posso injetar é bem menor. Até 3 microlitros para amostra líquida e até 0,1 ml para amostra gasosa. Quando eu falo de sólidos como amostra, esses sólidos têm que estar dissolvidos num solvente, e aí eu tenho uma solução líquida que vai ser introduzida no meu sistema.
Então, a gente tem aqui um corpo de vidro Pyrex ou Pirex, uma agulha de aço inox. As seringas mais comuns em cromatografia gasosa, elas têm volume total de 10 microlitros, e a gente costuma injetar 1 microlitro. Então, quando a gente pensa que a gente está fazendo uma injeção manual em cromatografia gasosa, a gente só de olhar, só de imaginar que a gente está usando uma microseringa de 10 microlitros como volume total, que a gente vai injetar 1 microlitro, a gente já pode pensar que essa injeção não é nem um pouco reprodutiva. Imagina um analista ter que injetar 1 microlitro cada vez que for injetado. Isso não tem uma precisão muito boa. É claro que a pessoa cada vez vai injetar um volume diferente. Falamos do sistema de injeção. Cabe aqui falar, cada uma dessas partes que a gente está estudando, em termos de equipamento, tem vários desdobramentos. Existem outros tipos de injetor, outros tipos de controladores de vazão, mas a gente está aqui falando do que é básico, fundamental em equipamento para cromatografia gasosa. Bom, aqui a gente tem duas fotos, uma de uma coluna empacotada e uma de uma coluna capilar. E aqui, para a gente comparar as dimensões. Então, se a gente olhar por dentro, se a gente cortar aqui o tubo e olhar por dentro, isso aqui é cinza, seria a parede de aço inox. E aqui dentro, a fase estacionária. O sólido finamente dividido, que ou ele próprio é a fase estacionária, ou ele é o suporte sólido da fase estacionária líquida. Isso aqui é uma coluna empacotada. Aqui eu tenho uma coluna capilar, que tem um diâmetro muito menor. Ela é uma coluna oca, onde a fase estacionária está depositada na parede interna desse tubo. Uma coluna empacotada, ela pode ter de 3 a 6 milímetros de diâmetro e de 0,5 a 5 metros de comprimento. Ela vai ser recheada com um sólido finamente dividido. Esse sólido pode ser a fase estacionária sólida ou uma fase estacionária líquida depositada sobre essas partículas. A coluna capilar, que está fotografada aqui, ela é um tubo que tem diâmetro de, no máximo, 0,5 milímetros e ela pode ter até 100 metros de comprimento. Então, vocês lembram que quando a gente mostrou a eficiência, quando a gente falou de eficiência, a gente falou que a eficiência tem a ver com o quanto a minha amostra fica em contato com a fase estacionária. Quando a gente fala de coluna empacotada, a gente fala de diâmetro da partícula, de área superficial. Aqui a gente está falando também, além da espessura do filme que compõe a fase estacionária, de tamanho, de comprimento. É claro que uma coluna de 100 metros de comprimento vai ter uma eficiência maior, quando comparada com uma outra de tamanho menor, com a mesma fase estacionária, a mesma espessura de filme de fase estacionária. Agora a gente vai falar, talvez, assim, da coisa mais importante, que a gente vai demorar mais tempo falando, que é a separação, a coluna cromatográfica. Então, aqui, na cromatografia em fase gasosa, além da interação dos analíticos com a fase estacionária, o tempo que cada substância vai demorar para percorrer a coluna vai depender também da sua própria pressão de vapor. E essa pressão de vapor depende de quê? É a função de quê? Primeiro, da estrutura química de cada analito, que consequentemente determina o seu ponto de ebulição, e da temperatura da coluna. Quanto maior a temperatura da coluna, maior vai ser a pressão de vapor do meu sistema e, consequentemente, maior vai ser a velocidade de migração das substâncias. Mais rápida vai ser a corrida cromatográfica. Agora, se eu tiver duas substâncias diferentes numa mesma amostra, quanto maior a sua pressão de vapor, quanto menor o seu ponto de ebulição, quanto mais volátil a substância for, mais rápido ela vai ser eluída. Aqui em cromatografia gasosa, a temperatura do meu sistema, a pressão de vapor das substâncias é um fator talvez mais importante até do que a interação com a fase estacionária. E a gente falou da indústria do petróleo. Então, se a gente pensar numa gasolina, por exemplo, o que é uma gasolina? Uma gasolina é composta por uma série de hidrocarbonetos. A gente pode até tratar a gasolina como uma série homóloga. Então, a gente vai ter na gasolina compostos assim, né? C5, C6, C7, C8, hidrocarbonetos com número de carbonos crescente. E aí, o que a gente tem? Quando a gente trabalha com uma gasolina, a gente está pensando aqui que a gente quer separar hidrocarbonetos. Então, a minha fase estacionária, ela vai ter um caráter
Polar ou apolar? Apolar. Por que apolar? Porque os meus analíticos são apolares. Eu quero que essas substâncias interajam com essa fase estacionária. Se eu quero que haja interação, a minha fase estacionária também tem que ser apolar. E aí eu pergunto para vocês, a interação entre essas substâncias e uma fase estacionária qualquer, apolar, vai ser muito diferente umas das outras? Não, não vai ser muito diferente, porque eu só tenho aqui o número de carbonos crescendo. Mas os grupos funcionais são os mesmos, eu só estou falando de hidrocarbonetos. Agora, os pontos de ebulição dessas substâncias são bem diferentes. Então, o que vai determinar a ordem de saída aqui numa separação cromatográfica é o ponto de ebulição. C5 sai antes do C6, que sai antes do C7, que sai antes do C8, e assim por diante. Isso é tanto verdade que se eu utilizar uma fase estacionária polar para fazer a mesma separação, o que eu vou observar? Eu vou observar a mesma ordem de saída, primeiro o C5, depois o C6, depois o C7, depois o C8, só que vai ser uma corrida muito mais rápida. Aqui eu vou ter os picos mais separados e aqui eu vou ter os picos mais sobrepostos. Agora, se eu estiver falando de uma gasolina comercial, o que tem numa gasolina comercial? Aquela que a gente vai no posto e coloca no nosso carro, que não está representado aqui? Etanol. E em grande quantidade. A gente tem hoje na nossa gasolina 20 e tantos por cento de etanol. Então, se eu tiver uma coluna apolar, o etanol, ele vai sair primeiro, vai sair bem no iníciozinho do cromatograma. Se eu tiver uma coluna polar, ele vai demorar mais para sair. Então, se eu tenho só hidrocarbonetos, mesmo grupo funcional, substâncias com número de carbonos crescentes, uma série homóloga, C5, C6, C7, C8, o fator principal de separação vai ser a volatilidade. Porque essas substâncias vão interagir de maneiras muito semelhantes com a fase acionária. Agora, se eu tiver uma mistura que eu tenha substâncias com diferentes classes, aqui, por exemplo, um álcool e hidrocarbonetos, aí sim a interação com a fase estacionária vai ter um peso maior. Então, aqui eu tenho a representação de 3 separações cromatográficas que utilizou a mesma fase estacionária e a mesma amostra, e eu fui aumentando a temperatura da coluna. Então, quanto maior a temperatura da coluna, mais rápida é a minha eluição. Se eu for escolher, dentre essas 3 condições, uma delas para fazer a minha separação, eu vou escolher essa temperatura aqui, certo? Essa aqui foi a temperatura da coluna que promoveu uma boa separação no menor tempo. Agora, se eu tiver essa mesma amostra, só que tendo mais essa substância aqui, o que eu vou precisar fazer? Se eu aumentar a temperatura, eu vou observar essa sobreposição aqui. Esse pico vai vir para cá, claro. Ele também vai ser eluído mais rapidamente, mas eu vou observar a sobreposição. Então, eu vou precisar fazer o quê? Um gradiente de temperatura. Aqui eu usei uma temperatura constante menor, aqui eu usei uma temperatura constante maior, e aqui eu usei uma temperatura constante maior ainda. Se eu quiser obter essa separação aqui e ainda trazer esse pico para cá, eu tenho que utilizar um gradiente de temperatura. Começar numa temperatura mais baixa e aumentar a temperatura ao longo da mesma separação cromatográfica. Então, o controle de temperatura da coluna em CG tem que ser preciso, robusto, para que a gente possa promover uma boa separação. Então, quais são as características desejadas de um forno da coluna? Primeiro, que opere numa ampla faixa de temperatura ambiente até 400 graus. Existem sistemas que a gente consegue diminuir a temperatura, em alguns casos especiais, mas não é o que acontece na maioria dos equipamentos. A temperatura do forno da coluna tem que ser independente do controle de temperatura dos outros módulos. O controle de temperatura do injetor tem que ser independente do controle de temperatura da coluna e tem que ser independente do controle de temperatura do injetor. Cada dispositivo tem que ter o seu controle de temperatura independente. A temperatura deve ser uniforme no seu interior. Em qualquer ponto da coluna, a temperatura deve ser a mesma naquele instante. Se a gente, por exemplo, imaginar um forno que a gente usa na nossa cozinha para fazer um bolo, por que às vezes o bolo cresce mais de um lado do que do outro?
porque a gente não tem uma temperatura homogênea dentro do forno, porque pode ter algum buraquinho ali para onde sai o gás entupido, ou ainda porque alguma abertura é maior do que a outra, e por aí vai. Na cromatografia gasosa, o forno da coluna tem que ter a temperatura homogênea dentro de todo o forno. Tem que ser fácil acesso à coluna. Por que isso daqui está aqui? Porque nos equipamentos mais antigos, a tampa do forno era na parte de cima. Tá? Hoje em dia, todos os equipamentos têm a porta na frente, como uma geladeira, que é para facilitar o acesso. E ainda o aquecimento e o resfriamento tem que ser rápido, porque você imagina, eu fiz uma primeira análise com a gasolina, por exemplo. Comecei a 50 graus, terminei a 290 graus. Vou fazer uma próxima análise de uma outra gasolina, ou repetição da mesma amostra. Eu vou ter que descer de 290 até 50 novamente para começar. Então, o aquecimento tem que ser rápido, o resfriamento também, para que eu possa fazer uma maior quantidade de análises no menor intervalo de tempo. Essa temperatura deve ser estável e reprodutível. A temperatura deve ser mantida com exatidão e precisão de mais ou menos 0,1 grau. É bastante coisa. E esse controle de temperatura tem que ser estável, reprodutivo e permitir uma programação linear de temperatura, ou simplesmente permitir que eu faça um gradiente. Então, eu posso trabalhar de maneira isotérmica. Lembram que lá em HPLC o termo era isocrático. Aqui o termo é isotérmico. Temperatura constante ao longo de toda a análise. Então, aqui eu fiz uma separação numa condição isotérmica, com uma temperatura de coluna mais baixa, e aqui eu fiz uma separação numa condição isotérmica, com uma temperatura de coluna mais alta. O que eu observo aqui, usando uma temperatura mais baixa, os compostos menos voláteis, os picos começam a se alargar muito. Temperatura mais alta, as substâncias mais voláteis ficam sobrepostas no início do cromatograma. Então, eu quero, no início do cromatograma, as substâncias separadas, as menos voláteis, e eu quero as substâncias menos voláteis sendo diluídas mais rapidamente. Então, eu vou variar a temperatura ao longo da mesma análise, desse valor para esse valor, para conseguir uma separação onde eu tenha uma boa separação das substâncias voláteis no início do cromatograma e as substâncias menos voláteis com tempo de retenção antecipada. Então, quais são os parâmetros de um gradiente de temperatura ou de uma programação linear de temperatura? A temperatura inicial. Quanto tempo essa temperatura inicial fica constante? Esse platô aqui pode existir ou não. Eu posso fazer direto uma reta aqui. Quanto mais sobrepostos estão os picos no início do cromatograma, talvez maior a necessidade dessa temperatura aqui ficar constante por algum tempo. Eu tenho a temperatura final e eu tenho a taxa de aquecimento. Quantos graus por minuto? Ele vai de 50 a 150, 5 graus por minuto? 10 graus por minuto, 15 graus por minuto, isso vai depender de quem? Depender de quê? Da diferença entre as temperaturas de ebulição das substâncias que compõem a amostra. E aqui, quanto tempo ele vai ficar constante na temperatura final? Em geral, a gente faz isso aqui para preparar a coluna para uma próxima análise. Lá em HPLC, sempre depois de uma análise, a gente passa o eluente mais forte possível para remover qualquer substância que tenha ficado na coluna. Aqui em CG, isso é correspondente a deixar o gás de arraste passando por um tempo a uma temperatura bem alta, para promover a eluição de todo mundo que porventura tenha ficado lá dentro. Os possíveis problemas associados à programação linear de temperatura. Primeiro, a viscosidade de um gás aumenta com a temperatura, diferente do líquido. Quanto maior a temperatura, maior a viscosidade do gás e, consequentemente, menor a vazão. Então, dependendo do meu sistema, dependendo da diferença de temperatura no mesmo gradiente, da vazão do gás que eu estiver usando, eu posso ter uma variação observada nos tempos de retenção que podem interferir na minha precisão, na minha repetitividade ou na minha reprodutividade. Uma outra coisa que eu posso observar é o que a gente chama de sangria. Quando eu observo um cromatograma com esse formato, a linha base subindo no final do cromatograma, significa que eu estou observando volatilização da fase estacionária líquida. Perda de fase estacionária por volatilização, que a gente chama no dia a dia de sangria. Isso a gente observa mais frequentemente quando a gente utiliza gradientes de eluição que vão até temperaturas bem altas. Então, se eu estiver observando isso aqui, significa que
eu estou perdendo fase estacionária por volatilização. As fases estacionárias em cromatografia gasosa, assim como em cromatografia líquida, elas podem ser líquidos ou sólidos. Sendo sólidos, elas são colunas recheadas com material finamente granulado, no caso das colunas empacotadas, ou um sólido depositado sobre a superfície interna do tubo capilar. Se elas forem líquidas, esses líquidos têm que estar, de alguma maneira, depositados sobre a superfície de um suporte. Esse suporte ou é um sólido poroso inerte, no caso das colunas empacotadas, ou a superfície interna do tubo capilar. Então, aqui eu tenho as partículas que vão preencher a coluna empacotada, e aqui o filme líquido depositado sobre a partícula. E aqui eu tenho a fase estacionária líquida na superfície interna do tubo capilar. Para minimizar a perda de fase estacionária líquida por volatilização, normalmente ela é entrecruzada, ou seja, as cadeias poliméricas são quimicamente ligadas entre si, ou ainda elas podem ser diretamente ligadas ao suporte, para que a gente observe menor perda de fase estacionária por volatilização. Uma fase estacionária ideal ela tem que ser seletiva, ou seja, promover uma separação adequada dos constituintes da amostra. Uma fase estacionária pouco seletiva, ela vai proporcionar uma resolução ruim, mesmo que eu tenha uma boa eficiência. De modo geral, a fase estacionária deve ter características tanto quanto possíveis próximas dos solutos que eu quero separar. Como vocês já sabem, a ideia é mesmo para HPLC. Quando eu perguntei se eu quero analisar gasolina, qual é a característica da fase estacionária que eu vou usar? A polar. Se eu quero separar hidrocarbonetos, eu vou escolher utilizar uma fase estacionária apolar. Se eu quero, por exemplo, determinar álcoois numa cachaça, porque na cachaça não tem só etanol. O etanol é o componente majoritário, mas eu tenho outros álcoois em pequenas quantidades que estão presentes na cachaça. Eu quero analisar essas substâncias. Eu vou usar uma coluna polar, de preferência com característica parecida, com grupo funcional parecido. Essas fases estacionárias também têm que ser estáveis química e termicamente, tem que ser resistentes a altas temperaturas, tem que permitir que a temperatura varie de um valor mais baixo até um valor mais alto. Quanto maior essa faixa, melhor. Se for fase estacionária líquida, tem que ser pouco viscosa. Um líquido menos viscoso promove colunas mais eficientes. Por quê? Porque quanto mais viscoso é o líquido, maior é a resistência à transferência do analito entre as fases, móvel e estacionária. E tem que ser puro, tem que estar disponível num alto grau de pureza. A pureza da coluna está relacionada com a reprodutividade da mesma e com a ausência ou a presença, dependendo da qualidade da coluna, de picos fantasmas. O que é um pico fantasma? É um pico que aparece no seu cromatograma e você não sabe de onde ele vem. Na maioria das vezes ele vem da coluna, não. Na maioria das vezes ele vem de um balão que estava sujo, de uma seringa que não foi limpa adequadamente, mas ele também pode vir da coluna. De uma substância pré-existente nela, se ela não tiver um grau de pureza tão elevado quanto a gente gostaria, ou ainda de uma análise anterior, em que a coluna não foi adequadamente limpa, vamos dizer assim. No caso de fases estacionárias sólidas, o mecanismo de separação é o de adsorção. Então, as moléculas da minha amostra vão ficar mais ou menos adsorvidas na superfície do sólido. E essa adsorção vai ser maior quanto maior for a área superficial do sólido que compõe a fase estacionária, quanto mais polares forem os analitos, quanto maior o número de grupos funcionais na superfície desse sólido. Aqui a gente tem alguns exemplos. De uma maneira geral, a área superficial de uma fase estacionária pode chegar até 100 metros quadrados por cada grama de material, e os mais comuns são polímeros porosos e sólidos inorgânicos, carvões ativos, alumina, argila. Aqui a gente tem copolímero de estireno de vinilbenzeno, polióxido de fenileno e por aí vai. Aqui a gente tem um exemplo de uma aplicação de uma separação de gases fixos. O que a gente chama de gases fixos? Substâncias que são gases à temperatura ambiente. Oxigênio, nitrogênio, monóxido de carbono, metano, dióxido de carbono, acetileno, etileno e etano. Esse pico grandão aqui é o do nitrogênio, que é a substância que está em maior concentração, que a gente pode até dizer que é o solvente, mesmo sendo uma amostra gasosa.
Aqui, olha, foi utilizado um gradiente de temperatura que foi de 35 a 225 graus, 20 graus por minuto. Aqui a vazão do gás de arraste, que foi o hélio. E aí eu pergunto para vocês, essa separação, ela foi feita numa coluna capilar ou empacotada? Se a gente tem a granulometria da minha funcionária expressa em mesh, eu já sei que é coluna empacotada. Uma outra pista que diz que a gente está usando coluna empacotada é a vazão. Numa coluna capilar, a gente jamais usaria uma vazão tão alta, 30 ml por minuto. Numa coluna capilar, a gente trabalha com 2 ml por minuto. A gente diz que o máximo é 3, mas eu nunca trabalhei com 3 ml por minuto. Um exemplo de fase estacionária, a gente falou das fases estacionárias sólidas, agora fases estacionárias líquidas. Um exemplo comum são os poliglicóis. A gente usa uma coluna de polietilenglicol nas nossas aulas práticas para fazer análise da cachaça, que é a determinação daqueles álcools que eu falei, dos álcools além do etanol. São colunas muito polares, só que elas são sensíveis à umidade e oxidação. Então, a gente usa para análise de cachaça, e cachaça, vocês sabem que tem uma grande quantidade de água, 60% da cachaça é água, então essas colunas elas têm um tempo de vida bem menor do que uma coluna que eu uso para gasolina, por exemplo. Mas elas são muito utilizadas ainda. Toda coluna que tem um nome comercial terminado em WOX é um polietilenglicol. Carbowox, DBWOX, aí cada fabricante vai inventar um nome, HPWOX, significa que é um polietilenglicol. Tá? E aqui a gente tem um exemplo de aplicação, separação de aminas alifáticas. Outros exemplos de fases estacionárias líquidas. Parafinas, que são apolares, só que elas quase não são mais utilizadas. E os poliésteres, ésteres de álcools com diácido. São polares, mas e também são altamente sensíveis à umidade e oxidação, que também estão sendo abandonados. Aqui a gente tem um exemplo de separação de ésteres metílicos de ácidos graxos. Por que essas colunas estão sendo abandonadas? Justamente por causa da baixa estabilidade. O tempo de vida é pequeno diante das colunas mais modernas. E que colunas são essas? As fases estacionárias líquidas, elas promovem a separação por um equilíbrio de solubilidade. As moléculas que compõem os analíticos presentes na amostra, elas podem estar mais facilmente solúveis na fase estacionária ou, se a solubilidade for baixa, serem facilmente arrastadas pelo gás. Então, é um equilíbrio de solubilidade entre as fases líquida e gasosa. Essa absorção ou essa solubilidade é aumentada quando? Quanto maior a espessura da fase estacionária líquida, quanto maior a área superficial desse filme líquido, quanto maior a interação. Aí tem a ver com a característica química da substância e, consequentemente, a sua solubilidade nessa fase estacionária. As fases estacionárias líquidas mais amplamente difundidas hoje, mais utilizadas, por serem mais estáveis, são as baseadas em policiloxanas, que são a base de silicone. E por que ser a base de silicone é um ponto positivo? Primeiro, porque a ligação silício-oxigênio é extremamente estável. Tem uma elevada estabilidade térmica e química, o que confere estabilidade às fases estacionárias. Além disso, silicones são fabricados em larga escala para diversas aplicações. Se é um tipo de material que já tem o seu estudo, sua pesquisa, sua manipulação, manufatura altamente difundido em várias aplicações, significa que o custo do produto é diminuído, porque eu já tenho uma tecnologia dominada. Além disso, numa estrutura como essa aqui, eu posso substituir praticamente qualquer radical orgânico aqui no lugar do R1 e do R2, de modo que eu tenha fases estacionárias ajustáveis. Vocês imaginem essa estrutura aqui, que é a policiloxana, onde todos esses R's sejam CH3. Então, eu digo que eu tenho uma coluna que é polidimetilsiloxana. Eu posso substituir isso aqui por um anel aromático, eu posso substituir isso aqui por um outro radical orgânico que vai me dar uma outra característica para aquela coluna. Então, eu tenho uma série de diferentes fases estacionárias simplesmente substituindo esses radicais aqui. Por exemplo, eu posso ter uma coluna 5% fenil. O que é uma coluna 5% fenil? 5% dessas substituições são o grupo fenil. Os outros 95% continuam sendo dimetil. A base é o dimetil
é o polidimetilsulfoxano, tá? Eu posso ter 7% cenopropil, 7% fenil, 50% fenil, 50% trifluoropropil e assim por diante. Esses substituintes, vamos dizer, a característica final da face ozonária. Ela pode ser altamente polar, polar que retém doadores de elétrons, pode ter polaridade moderada, muito utilizada para compostos carbonílicos, moderadamente polar, utilizada para compostos aromáticos, moderadamente polar, pouco polar. Aqui eu tenho um exemplo de uma separação de pesticidas feitos com uma face acionária polidimetilsulfoxano. Esse pico enorme aqui é o pico do solvente. Reparem que os picos em cromatografia gasosa são extremamente estreitos, porque a eficiência em CG é altíssima. Então, um cromatograma com essa característica é um cromatograma bem comum. Tá? Então, a gente tem aqui 17 minutos de corrida e ainda está observando picos bem estreitos. Uma coluna capilar, ó, 25 metros de comprimento, 0,32 milímetros de diâmetro interno e 0,12 micrômetros de espessura de filme líquido. Um gradiente de temperatura que fica constante em 195 graus por 6,5 minutos. Depois vai de 195 a 275 a 10 graus por minuto. Gás de arraste hélio, detetor FID, 2 microlitros de amostra injetados. Okay. Um exemplo, separação de piridinas, numa coluna 100% cianopropil, já uma amostra com substâncias bem polares, tá? Um cromatograma bem bonitinho. De novo, uma coluna capilar, só que agora condição isotérmica. Ó, o solvente aqui foi a 3-metilpiridina, reparem como o pico dela é bem maior. Aqui uma outra ilustração comparando dois cromatogramas de uma mesma amostra, só que aqui a gente usou uma coluna 50% fenil, 50% metil, e aqui uma coluna 5% fenil. Reparem que a gente consegue observar algumas diferenças. Por exemplo, aqui já no início do cromatograma, a gente observa que essa coluna aqui não foi capaz de separar fenol de 2-clorofenol. E aqui a gente observa a separação de fenol e 2-clorofenol. E assim por diante. A escolha da face acionária vai depender muito da nossa aplicação. Reparem que aqui, olha, o pico 14 está aqui e aqui ele saiu primeiro. Por que a gente está observando isso? Porque a gente está usando fases estacionárias com seletividade diferente, com grupos funcionais em proporções diferentes. Então, aqui a gente vai ter mais interação com a aromática e aqui mais interação com o CH3. A gente tem ainda as fases estacionárias quirais, que a gente usa para separar isômeros óticos. É possível fazer separação quiral em cromatografia gasosa. É muito utilizada para separação de produtos biológicos e fármacos. Por que isso? A gente usa para distinguir entre produtos de origem sintética e natural. Os produtos de origem, natural só tem um dos isômeros. A natureza só produz um dos isômeros óticos. Quando a gente tenta fazer no laboratório a mesma substância, a gente dificilmente consegue fazer um dos isômeros 100% puro. Então, a gente observa a mistura dos dois. No caso de fármacos, em muitos dos fármacos, apenas um deles tem atividade farmacológica, que também é muito importante. Qual é o problema desses isômeros óticos? Eles têm propriedades fisicoquímicas muito similares. Dificilmente a gente consegue separar essas substâncias pelos métodos convencionais. As fases estacionárias convencionais, essas que a gente viu até agora, elas não interagem diferentemente com esses isômeros. Então, eles saem juntos. Se eu quero separar mistura de isômeros óticos, isso só é possível com fases estacionárias quirais. Essas fases estacionárias quirais vão interagir com apenas um dos isômeros. Se isso é verdade, significa que elas, fases estacionárias, têm grupos funcionais que também são oticamente ativos. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Derivados de aminoácidos, misturas de compostos formadores de pontos de hidrogênio. Então, aqui a gente tem, olha, o carbono quiral. Repara que aqui a base é o mesmo PMDS, o mesmo PDMS, polidimetilsulfoxano. Só que aqui agora eu tenho o grupo quiral aqui adicionado. Eu posso ter organometálicos para separação de enantiômeros formadores de complexo. Olha que bonitinho esse aqui.
E ainda derivados de ciclodestrinas. Esse tipo de fase quiral é bem difundido hoje em dia. A beta-ciclodestrina é um oligosacarídeo cíclico e quiral, tá? Então, isso aqui é a representação dessa estrutura química aqui, que ela vai interagir apenas com um dos isômeros. Elas vêm sendo utilizadas desde a década de 80, se estabeleceu mais recentemente. Quando ligadas a cadeias do policiloxano, elas têm uso extremamente favorável como fase acionária líquida, pois a viscosidade é baixa, porque elas são estáveis, elas podem ser quimicamente imobilizadas nas colunas e são disponibilizadas comercialmente com ampla utilização. Talvez hoje sejam ainda as mais utilizadas. E aqui alguns exemplos, olha. Óleo essencial artificial de limão, separação de terpenos primários. Então aqui eu tenho, olha que bonitinho aqui, ó, os dois isômeros do alfa-pireno, do sabineno, do beta-pireno e assim por diante. Aqui eu tenho aroma de bergamota, distinção entre aroma natural e artificial. O aroma natural só vai ter um dos isômeros, o artificial vai ter os dois. Anfetaminas, também eu consigo resolver os isômeros, metanfetamina e anfetamina. A gente falou das fases estacionárias, vamos falar um pouquinho da coluna mesmo. No caso das colunas empacotadas, o tubo, ele é aço inox. A gente hoje em dia só tem aço inox, mas também pode ser um vidro Pyrex, níquel, teflon. Como a gente já falou, pode chegar a 5 metros de comprimento e 6 milímetros de diâmetro. A granulometria do recheio a gente pode expressar em mesh ou em micrômetros. E a eficiência de uma coluna empacotada, ela é maximizada, eu aumento a eficiência de uma coluna empacotada quando eu diminuo o diâmetro da coluna, quando eu diminuo espessura do filme líquido ou o percentual de fase acionária propriamente dita, e com a regularidade do recheio. Regularidade do recheio significa partículas homogêneas em forma e tamanho. Agora, essa diminuição aqui, diminuição do diâmetro da coluna e diminuição do tamanho da partícula, está limitada pela resistência à passagem do gás de arraste. Um suporte comum, que é de uso quase universal em CG, chamado terra de atomácia. Essa área superficial de um suporte pode chegar a 10 metros quadrados por grama. Elas são porosas, e esses poros têm que ter tamanhos regulares. Elas não devem interagir com a amostra, elas devem funcionar apenas como suporte e tem que ter boa resistência mecânica. E aí eu tenho o suporte, e sobre esse suporte, no caso de uma façanha líquida, eu tenho lá o filme líquido depositado ou ligado quimicamente. O percentual de façanha no recheio vai influenciar na minha eficiência. Eu escolher entre essa condição e essa condição vai depender de quê? Nesse caso aqui, eu tenho percentual de fase estacionária menor. Percentual de fase estacionária menor, eu tenho separação mais eficiente. No entanto, a quantidade de amostra que eu posso injetar também diminui bastante. Então, se eu quero separações rápidas, se eu quero injetar uma quantidade pequena de amostra, eu quero observar apenas a separação analítica, eu vou utilizar uma coluna como essa. Agora, se eu preciso injetar um volume maior de amostra, se eu quero fazer, por exemplo, uma separação preparativa, isolar uma substância da minha amostra, eu preciso utilizar uma façonnária que tenha maior percentual de façonnária no recheio. A eficiência vai diminuir? Vai, mas eu vou poder injetar uma quantidade maior de amostra. Aqui eu falei errado, né? Aqui eu falei recheio, mas aqui é diâmetro da coluna e diâmetro da partícula. Diminuição do diâmetro da coluna, diminuição do tamanho da partícula aumentam a eficiência do meu sistema, mas isso é limitado pela resistência à passagem do gás de arraste. Aqui a gente está falando de percentual de façannária no recheio, ou diâmetro, espessura desse filme líquido ali depositado. No caso de colunas capilares, o material que compõe aquele capilar, que embora ele seja bem fininho, ele é resistente à quebra, eu não consigo quebrar tão facilmente uma coluna capilar. Ele é feito de sílica fundida, na maioria dos casos, mas ele pode ser também de vidro, aço, nylon, silcostil, não sei o que é, tá? Mas hoje em dia, a maior parte feita de sílica fundida.
O diâmetro interno não passa de 0,5 milímetros, assim como o comprimento vai de 5 a 100 metros. Essas colunas de sílica fundida, elas são revestidas externamente com camada de polímero, em geral poliimida, justamente para aumentar a resistência mecânica e química. Então, é esse revestimento que permite que eu enrole essa coluna capilar naquele espiral que eu vou colocar dentro do forno. Uma coluna capilar, ela é muito mais eficiente que uma coluna empacotada. No entanto, o controle de vazão é mais difícil, porque a vazão aí é muito menor. E o volume que eu posso injetar também é bem menor. Então, eu preciso de dispositivos de injeção específicos para uma coluna capilar. Então, existem 3 tipos, dependendo de como a fase estacionária líquida está depositada. Se a fase estacionária líquida depositada, ela está com ligações entrecruzadas sobre as paredes internas do tubo, ela é chamada de Wall Coated Open Tube, WCOT. Se essa camada de fase estacionária sólida está presa às paredes internas, ela é PLOT. E se as paredes internas são revestidas com material de recheio similar ao das colunas empacotadas, ela é S-POT. No dia a dia, a gente não se preocupa muito com isso. A maior parte das colunas, as colunas mais amplamente utilizadas, estão nessa faixa aqui de diâmetro interno, tá? Diâmetro da coluna. Quanto menor o diâmetro da coluna, mais eficiente ela é. Esse tipo de coluna aqui, que tem os diâmetros mais comuns, elas têm uma capacidade volumétrica limitada, eu não consigo injetar um grande volume de amostra, e que requer dispositivos especiais de injeção. Existem colunas ainda mais eficientes com diâmetros ainda menores. Colunas de altíssima eficiência são utilizadas para amostras muito complexas, no que a gente chama de Fast GC, né? A cromatografia gasosa rápida. Por outro lado, a capacidade volumétrica é muito limitada. Eu posso injetar uma quantidade muito pequena de amostra. Essas colunas aqui, que a gente chama de megabore, ela tem menor eficiência, mas eu posso injetar uma quantidade maior de amostra e eu posso utilizar os injetores convencionais sem me preocupar com baixa reprodutividade. No caso de colunas capilares, a injeção, ela tem que ter um aparato mais elaborado. A injeção direta com uma microseringa é muito difícil. Então, eu tenho que ter injetores com divisão chamados splitters. Sistema pneumático despreza a fração da amostra injetada. Vamos lá. O que significa isso? Quando eu digo que eu trabalho no modo splitless, isso não vai funcionar. Ele vai ficar desligadinho. Quando eu trabalho no modo split, eu tenho uma outra linha de gás que vai ser misturado à minha amostra e apenas parte disso vai ser, de fato, introduzido na minha coluna. Então, eu tenho aqui, olha, onde eu vou introduzir a amostra, o septo, a entrada do gás de arraste, aqui o liner, onde vai acontecer a mistura. Que mistura é essa? Desse gás de arraste aqui, com essa válvula aqui. E aí o que acontece? Quando eu digo que eu estou trabalhando no modo split 1:50, por exemplo, essa vazão aqui é 1 ml por minuto, e essa outra vazão aqui é 50 ml por minuto. E apenas uma parte do que se misturou aqui vai ser, de fato, introduzido na minha coluna. Eu vou fazer uma diluição da minha amostra com a própria fase estacionária. Desculpa, com a própria fase móvel. Isso confere menor sensibilidade, eu vou ter um pico com uma área bem menor, porque boa parte da amostra é desprezada. A divisão da amostra raramente é uniforme, então eu tenho um sistema que pode promover variação de uma injeção para outra. A fração por gado dos constituintes menos voláteis é sempre menor, tá? Porque a substância mais volátil, ela é mais facilmente arrastada. E o ajuste da razão de divisão é mais uma fonte de erros. Só que, quando eu trabalho com colunas capilares, eu preciso ter esse sistema à minha disposição, porque nem sempre eu consigo, com uma coluna capilar, promover uma boa separação com uma grande quantidade de moléculas. E aí eu vou ver picos largos se sobrepondo. Se eu faço uma análise usando uma coluna capilar e observo aqueles picos largos, significa que eu estou introduzindo uma quantidade de amostra muito grande, maior do que aquela coluna consegue suportar.
E aí eu tenho que optar usar o modo split. Eu vou injetar o mesmo volume de amostra, mas apenas uma pequena fração desse volume vai ser, de fato, introduzido na amostra, na coluna, ok? E é isso, tá? Aqui a gente já começa a falar de detetores, eu acho melhor deixar para a aula que vem.